Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra lá no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre educação Fiat, o problema da iliteracia financeira. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo? Bom, você me encontra no Twitter no @investidordeskDSC, porque não coube descentralizado. E, cara, olha só que interessante, né, desse tema que a gente vai fazer. É a segunda revolução de estudos, né, de literacia financeira. Por quê? A primeira vez na minha vida, por exemplo, veio quando eu não sabia nada de nada, e aí eu comecei a estudar essa inteligência financeira, né? De você fazer investimentos, de você comprar as coisas e tudo mais, e alocar capital, guardar, fazer o dinheiro crescer. E aí, depois disso, eu descobri, né, Bitcoin, comecei a estudar e tudo mais, entrar nesse mercado. E eu diria que tem a segunda onda da literacia financeira. É quando você entende que tudo aquilo que você aprendeu na primeira é uma mentira danada e que só o que acontece é o númerozinho ir crescendo, mas ele cresce sem base nenhuma em nada. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o que a gente vai abordar agora, né? Pois é, cara. Eu acho que a gente tem esse problema, mas esse problema ele vem da educação estatal, né? Do modelo. Assim, a gente permitiu que algumas áreas fossem monopólios estatais, né? O ser humano permitiu que isso acontecesse. Então, nós temos a educação, que é monopólio estatal. A gente tem medicina, que é praticamente um monopólio estatal, né? A educação, né? O que é ensinado nas faculdades de medicina é monopólio estatal, e você tem, né, currículos e grades e tudo assim em cima desse monopólio estatal. Então, você tem uma série de áreas que são fortemente regulamentadas pelo Estado, e essas questões, esse processo todo educacional, ele é centralizado hoje, principalmente hoje. Ele não ensina praticamente nada de conhecimento útil à sociedade, a formação básica de um indivíduo, né? Tem até aquela piadinha sempre da fórmula de Bhaskara, né? Mais um dia se passou e você não utilizou a fórmula de Bhaskara para nada, né? Não te ensinaram a declarar imposto, não te ensinaram a lidar com contas domésticas, mas te ensinaram uma equação de segundo grau, né? Como resolver. Então, são questões muito ruins para o indivíduo, né? Muito centralizadas, principalmente. Então, uma coisa útil para alguém que está numa grande cidade, indivíduo, é a mesma utilidade para alguém que está no interior, o que lida com questões, né? Filhos de pais que são sapateiros, um pai sapateiro, é a mesma necessidade de um filho de um cara que é agricultor. Então, qual seria esse processo educacional? O que você deveria dar de informação para um, deveria dar para outro? O que seria útil na construção de conhecimento, né? São todas problemas educacionais que um sistema centralizado e que que vem de um monopólio não vai conseguir contemplar nunca, né? Isso a gente partindo do pressuposto que nós estamos lidando com algo que não é na realidade, né? Um Estado preocupado em formar realmente um cidadão melhor, né? Com conhecimento. A gente está partindo desse pressuposto que já é errado, né? O Estado está mais preocupado em lacrar do que em te educar, né? Se você
E não é sacanagem, não. Se você for olhar, né, assim, como que é gerido uma escola pública, os temas que são abordados, as aulas, e tais ou quais matérias, né, que saem e que entram na grade curricular, você vai entender que realmente o que o Estado mais quer é mostrar um papel de inclusão social, é, mostrar que ele está preocupado com você, igual falou, tipo assim, fingindo que está preocupado com você, né? Mostrar várias coisas, né? Mostrar certas, como é que a gente pode falar, virtudes, quando na verdade nada do que é ensinado ali de fato agrega para você, entendeu? Porque você sai dali, você não está preparado para nada mesmo. Então, assim, fica o questionamento, né? Mas eu acho isso, sim, né? O que a gente vê, né, do Estado é isso. E óbvio, óbvio, que eles não iriam preparar você para essas questões, seja tributárias, visto que o Brasil é um manicômio tributário, o mínimo que você deveria saber são algumas obrigações tributárias, ou principalmente, né, na questão financeira, né? Porque não vou falar que é por isso, não, mas talvez não seja à toa que é muito mais fácil, né, você como governo, você como governador, controlar pessoas mais ignorantes e mais pobres do que o contrário. Então, assim, sabe, para que eu vou, né, dar instrução para essas pessoas, né? Sei lá. E é mais fácil a pessoa ter esse comportamento de pedir mais Estado, Uhum, uhum, uhum. ser menos soberana. E aí, assim, existem países que estão mais ok com uma educação ruim, que toleram uma educação pior, e existem outros que toleram menos. Mas todos eles têm esse que em comum, né? Essa questão em comum, que é não preparar o indivíduo para uma série de questões. Então, e em muitos lugares já colocaram a educação como parte do sistema de dívidas. Né? Então, assim, é comum que você vá para a universidade e faça alguma forma de crédito estudantil, é comum que você vá para o mestrado e doutorado e faça algum outro tipo de empréstimo ou crédito para isso. E aí, cara, e ainda vou dizer que no atual cenário, a dívida nem é o mais importante, sabe? É o tempo perdido. É. É o tempo dentro de um sistema que já foi completamente corrompido, deturpado, né? Onde você tem, né, uma pós-graduação, onde você tem a ciência preocupada em não em responder os problemas do mundo, mas preocupada em responder os problemas da ciência, praticamente um órgão público que depende de financiamento estatal para tudo. Então, você joga numa condição muito ruim, muito problemática, e que é movida basicamente à ilusão, cara. Assim, os piores treinadores, os piores profissionais de educação física que eu conheci, pessoas que não tinham autonomia nenhuma para lidar com treinamento de pessoas, foram as pessoas que eu mais vi fazendo pós-graduações. Há exceções no meio, mas a regra eram as pessoas que menos sabiam o que fazer com um ser humano para treinar um ser humano, eram as pessoas que iam para a pesquisa. Tão dissociado a pesquisa está da prática. Só essa dissociação, e veja bem, eu não estou falando que saíam pesquisadores ruins, não. Porque essa dissociação é tão grande da realidade que as pessoas conseguiam, faziam as publicações lá e tal, era aceito.
pela comunidade científica, só que é aquela coisa de você pegar um paper e falar, tá, legal, ele está super bem desenhado, está bonitinho, é isso mesmo, esse achado está certo. O que isso muda na minha prática profissional? Nada. Porque é irrelevante. Então, existe esse conhecimento de qualidade técnica sendo feita que é completamente irrelevante para a prática profissional. E isso acontece, e essa dissociação, em diversas áreas. Por quê? Porque os interesses não estão alinhados. O pesquisador ele não tem que resolver problemas do mercado ou do, né, no caso do treinamento, né? Ele não tem que resolver esses problemas do treinamento, ele tem que resolver problemas da ciência. E acontece essa dissociação completa. E a coisa fica esse não diálogo. Então, produz-se conhecimento científico que é completamente irrelevante para a prática. Ah, mas daqui, porra, você não está produzindo pensando daqui 30, 40 anos, bicho. Você tem problema hoje como treinador. E isso não é resolvido. Então, estou dando exemplo de uma área que eu vim, né, que tive nos dois lados e entendo o problema dos dois lados, mas não é só aí que acontece, sabe? Acontecem esses problemas também na área de educação, né? Produz um conhecimento. A gente vê aqueles absurdos TCCs de mestrado, né? As dissertações e os doutorados, de uma série de absurdos e financiados pelo governo, que são assim, cara, e vão continuar sendo assim, porque dissociou-se a necessidade, o que é uma necessidade de um professor, na prática, de aplicar um conhecimento que seja relevante para aquele aluno. Um mestrado, uma graduação, uma pós-graduação, né, mestrado, doutorado de educação, ele teria que estar olhando do foco dos problemas que o aluno apresenta, como ele pode aprender melhor aquilo, mas a coisa se perdeu tanto com esse monopólio estatal que você tem os absurdos que você tem nos mestrados e doutorados, que não está minimamente focado em como melhorar um processo de ensino e aprendizagem. Então, né, nós temos esse enorme problema no processo educacional como um todo, né? Ele é doutrinador, ele perde eu diria, a conexão, a realidade com a prática, quando ele entra na universidade, e ele assim vai se perdendo, né? E aí você vai trazer algumas coisas do que o mundo fiduciário faz para ajudar nisso, né? Para ajudar a piorar isso, né? É isso que eu ia falar, né? Ajudar entre aspas, né? Porque uma perspectiva que é interessante, né? Você olhar, principalmente se você juntar isso que você falou, e olha só, é uma coisa que não só vem da educação básica, mas vai até, porra, nível de mestrado e doutorado, que é o seguinte, que a educação estatal, a educação que o Estado fornece, ela não é gratuita. Você paga ela. Você paga ela com o imposto que você paga ela indiretamente com a inflação, então você favorece os cantilionários e esse dinheiro é gasto com isso, etc. Então, assim, quando uma pessoa ela está naquela escola pública ruim ou numa faculdade federal que no Brasil ainda é referência, daqui a pouco vai deixar de ser, daqui a muito pouco vai deixar de ser, fazendo uma pesquisa, ou no mestrado, ou no doutorado, que, porra, todos eles não, né? Mas, assim, muitos deles têm bolsa, etc. Quem está sustentando isso é você, pagador de imposto. E se você tem esse tipo de educação aí, que não só não ensina o que é correto, mas é o que é correto na sua perspectiva. Não, então tá. Não ensina o que o mercado demanda, pronto. E você ainda faz isso que o Hugo falou, né? Você aprova TCCs lá que falam de coisas que não são aplicáveis nem na teoria nem na prática, só para você fornecer títulos às pessoas.
e só, sabe, coisas absurdas, coisas mal feitas, coisas totalmente sem nexo, você que está financiando essa parada toda, entendeu? Então, eu sei que a gente não pode mais ficar falando, né, que o Estado não deveria existir, né, porque a gente agora é criminoso por causa disso, né? Mas, mas a gente tem que ver que, assim, existe, né, essa total dissonância, não só, né, disso, dessa coisa que o Estado financia, né, e você financia, né, indiretamente, mas, assim, em toda a educação, né, no geral, se você for olhar, cara, tem, assim, cara, realmente é uma dissociação que, putz, nossa, quando você sai, né, de uma faculdade, eu não tive oportunidade de, na verdade, assim, eu tive oportunidade, mas eu abri mão da oportunidade de fazer pós-graduações, né, mas eu participei, né, em algum momento, fiz algumas pesquisas e tudo mais. Quando você sai desse negócio, você, tipo assim, você olha o mercado, sabe, olha o mundo real, você fala, cara, é desconexo, sabe, é completamente um longe do outro. Não são todos, né, mas enfim. É, é uma boa parte, cara, desconectada com isso. E é um percentual importante, sabe? Assim, produz-se muita pesquisa que não deveria sequer ser produzida, né? É, E isso entra numas estatísticas, entra em gastos de governo, né, dito como pesquisa, então é muito complicado. é, Mas, cara, tem um ponto básico que eu acho inclusive é o tema desse episódio, é que esta educação ela forma iliterados financeiros, né? O indivíduo com uma completa iliteracia financeira, ou seja, são pessoas que não entendem o básico. E o que é pior, eu não estou falando estou falando do cara que sai do ensino médio, estou falando às vezes do cara que sai de uma faculdade de economia, tem muito. que acha que impressão de dinheiro é bom, que inflação tem que estar, né, metas de inflação são boas, que dinheiro tem que inflacionar porque cresce a economia no maior. Doutrinação keynesiana, né, assim, já tive oportunidade de conversar com muita gente que se formou em economia, dos caras falarem assim, cara, mas nem citaram a escola austríaca, como se nunca tivesse existido uma escola de economia nesse sentido, né? Nem na, sabe, disciplina básica, tipo história da economia. Ó, tem uns caras aqui que são uns austríacos que acham que Estado não devia existir, sabe? É, Nem desta forma. O cara vai aprender depois. Isso é completamente bizarro. é, E, e essa fala. iliteracia leva a uma coisas, né, muito sérias no dia a dia. Não estou falando em questão de imposto, mas numa sociedade onde o crédito é padrão, as pessoas não conseguem entender que não existe um produto 10 vezes sem juros. Isso é muito difícil de passar para o brasileiro. Muito difícil. Nossa Não, Senhora. não existe isso, né? O dinheiro no tempo ele é precificado em qualquer situação e se a pessoa diz que não muda o preço, ela paga uma taxa. Quem paga essa taxa é você, está embutido no preço. É. Não tem como. Sabe, não existe o 10 vezes sem juros. Quando você vai fazer um empréstimo, o cara fala lá 3%, você tem uma série de cálculos que podem ser feitos. Hoje é mais fácil ainda, tem site, né? Você vai lá e confere para você ver o real juro que você está pagando, né? Então, existem. O conceito de juro simples é uma coisa, o conceito de juro composto é outra. E todos os empréstimos são baseados em juros compostos. Cara, isso deveria ser ensinado em escola.
Juro simples, juro composto. E isso faz total sentido, sabe? Pega todo aquele tempo de Bhaskara, ensina isso. Né? Assim, não é tão difícil, em termos de conta, não é difícil. É tão simples quanto uma equação de segundo grau. Então, e isso não é ensinado. E só isso já é completamente diferente para mudar a cabeça de uma pessoa e dar mais conhecimento para ela, para entender que uma sociedade baseada em crédito, além dela ser insustentável no longo prazo, ela faz a pessoa ser muito mais consciente com o crédito. Né? O brasileiro acha que tomar crédito e dar golpe no banco é ser esperto. É o ri, levei vantagem. É vantagem. Tipo assim, eu vou pegar um empréstimo aqui, me deram crédito, pô, não vou pagar e não sei o quê. Como se ele já não pagasse isso via imposto, cara. Em última instância, a União financia os bancos. O cara não entendeu que ele está pagando isso. E também, assim, o cara também não entende que a possibilidade do golpe tá já embutido nos juros que ele paga, né? Nos juros e no seguro. É um outro detalhe, que o né? banco faz. Né? Existem seguros financeiros, né? Eu acho bizarro, porque tem gente grande aí no mercado falando que mercado de seguro é pura fraude. E esquece que isso é parte fundamental de um sistema financeiro de um país. Não estou dizendo num sistema fiduciário falido e tal, estou dizendo que o mercado securitário surgiu no padrão ouro, meu amigo. Quando você não tinha impressão de dinheiro. Ele emerge naturalmente, as pessoas buscam proteção contra riscos, principalmente riscos catastróficos. Vai falar, vou guardar o dinheiro do seguro-saúde para usar, a gente tem episódio falando disso, quanto isso é burro, e isso tem a ver diretamente com uma iliteracia financeira. O cara que bate palma para isso, está batendo palma para um discurso burro, é muito burro, muito superficial do que é um mercado de seguro. Né? O cara fala assim, se você não tem 100 mil para bancar um carro no roubo, você não tem que ter um carro desse, você não tem que fazer seguro porque você não tem que bancar. Tá, e aí você bate num outro carro de 100 mil, o negócio virou 200, bate mais numa casa, mais 300. Sabe, a pessoa esquece do risco catastrófico e ninguém questiona, cara. Ninguém questiona, e eu estou falando do Amoedo mesmo, ninguém questiona. Sabe? O cara está sendo burro em falar um negócio desse e estão deixando. Sabe? O cara falar no podcast e ninguém fala, mas peraí, meu amigo, não é assim que o mercado de seguro funciona. Sabe? E por quê? Porque ele está cercado, porque podcast hoje é um bando de literado fazendo pergunta a esmo, que nem sabe perguntar direito, né? Porque perguntar demanda conhecimento, e nem perguntar consegue fazer, e fica nisso. E é popular por quê? Porque a média de QI é lá embaixo, entendeu? Ninguém questiona, ninguém busca a fase de lacração, busca o corte, busca uma série de coisas assim, e não busca a reflexão de que, cara, se eu acho um negócio desse certo, eu tô errado num nível que eu nem sei, né? Por que existe um mercado sólido? Por que existia um mercado sólido de seguro na Inglaterra no ápice da Revolução Industrial com padrão ouro bombando? Por que esse mercado emergiu daí? Né? Por que você não bota um navio no mar, se não aporta em um porto decente, um cargueiro, se não tem seguro? Por que acontece isso? E o cara vem falar que mercado de seguro é irrelevante? Sabe? É iliteracia financeira. Bater palma para isso é ser iliterado financeiramente. Ele, acho que faz parte de um discurso, ele não tem essa visão. Não creio que seja de burrice dele ele falar isso. Creio que seja mais uma forma de discurso mais para falar para a audiência do que propriamente ele crê numa coisa dessa. Cara, talvez
manter, né, manter a audiência, né, manter... Você sabe, né, aquela coisa, né? É para manter a audiência engajada, pô. Já. Fica aqui o convite, se ele quiser vir falar sobre mercado de seguros, a gente abre esse espaço. Mas é mercado de seguro, tá? Não é para ficar falando de Deus, nem os caralho que os foda aqui, não. É para Hugo, você chegar quer e ser falar, ó. sodomizado? Não, Você falar assim, pagaria para ser sodomizado? eu gasto uma hora explicando o quanto ele está errado nisso, né? Enfim, se quiser conversar sobre isso, a gente conversa. Se não, ficar cá falando frases de lacração, eu tô passando essa que eu não tenho mais idade para isso, não. Tá certo, eu não tenho tempo para isso. Mas, bom, enfim. Mas essa literacia, cara, leva a essas distorções, e, né, voltando, ela leva a essas distorções que são muito ruins. Né? A gente, porra, teve a Sovereign recentemente que fez um post mostrando, cara, que a pessoa não entende a diferença do que é um crédito consignado, do que é um crédito normal, do que é um crédito, qual é o papel de uma garantia numa situação de crédito. Gente, aquele foi muito bom, cara. Os caras fizeram muito bom o post, cara, mas assim, eu não sei nem se é real ou se é né, de tipo de piada, mas assim, é uma questão que assim, as pessoas não entendem diferença de crédito. Logo, elas não entendem por que a taxa de juro de um é 20% ao mês e por que a outra é 0, alguma coisa, 1%. Qual é a diferença de um crédito ser desse tamanho? Né? Por que créditos, existem linhas de créditos específicas para certas coisas, que é um dinheiro que sai que você só pode usar com tal coisa? Né? Por que ele pode ser interessante para algumas coisas e não interessante para outras? Qual é o momento de um crédito? Por que o Brasil, nesse momento, está com imobiliárias falindo à torto e à direito? E por que essas imobiliárias estão falindo? Porque né, nós estamos num momento muito ruim para crédito imobiliário por causa das taxas de juros. Né? Ninguém quer ficar pagando um financiamento imobiliário em 16%, 17% ao ano. Os bancos estão exigindo mais garantia, estão exigindo 50% de sinal, muitas vezes. E estão fechando esse mercado, porque você está tendo muita retoma, muita gente que não está conseguindo pagar. Então, está estourando uma bolinha imobiliária no Brasil. Né? Claro que enquanto uns choram, outros vendem lenços, e o mercado de arrematar imóveis e leilões está subindo. Né? Mas, como o mercado de Airbnb, a gente tem episódio mais falando sobre isso, né? Sobre essas questões de não ser vantajosas, né? As leis e as burocracias com essa relação inquilino estão colocando as opções cada vez mais focadas em aluguel de curta duração, que você tem menos burocracias, né? Uma rentabilidade que acaba sendo maior. Mas tudo isso é a falta de entender conceitos básicos que a matemática poderia contemplar muito bem no ensino da educação básica, né, do ensino fundamental, médio, e ele não é feito, e não é feito de propósito. Para quê? Para formar essas pessoas que não entendam isso, não entendam essas diferenças, e não entendam num nível, e aí que eu acho perigoso, cara, ela não entende num nível que mesmo a gente estando na dita era do conhecimento, elas sequer sabem perguntar sobre isso para aprender. E isso é doído, cara. Sabe? Porque você sabe, a quantidade de coisas que a gente tem hoje, eu, você, que são estruturadas com chat GPT. Esse episódio mesmo, tá? A gente estrutura ele em cima de chat GPT. É óbvio que
a gente tem o básico do episódio e a gente fala em cima do nosso conhecimento também, mas essas coisas, cara, a gente consegue ter um texto e argumentar um texto para que a gente consiga receber essa informação de volta. Tem gente que nem isso mais consegue. O E pior é que o perdido para pessoal. sempre. Não, o que eu acho muito difícil não é nem isso, tipo assim, porque tem muita gente burra, eu sei, mas pior do que você ser burro, eu acho assim, pior do que você não ter meios de realizar uma tarefa, é você não conseguir pesquisar e descobrir como que você faz aquela tarefa. Sabe, eu não estou falando que você tem que ser autodidata, longe disso, mas hoje a gente tem recurso suficiente para você aprender a fazer quase qualquer coisa no mundo só com a conexão à internet. Uhum. Então, assim, não tem desculpa. Se você for olhar, o cara lá, o engenheiro do Elon Musk, que está montando o foguetinho que dá ré na SpaceX, ele tem acesso à internet, a mesma internet que você tem acesso. É a mesma internet. Por que um está entrevado no TikTok e o outro está cada vez mais sabendo mais coisa, desenvolvendo mais coisa e tendo mais retorno do que ele sabe? Tipo, a internet é a mesma, cara. Você pode acessar e buscar, caralho. É, é, e, e a gente entrou numa situação com inteligência artificial em que o diálogo escrito se tornou muito importante, principalmente para aprender. Exemplo idiota, eu estava fazendo uma imagem esses dias, uma imagem de provocação com o Bitcoin, e a imagem era para ele me fazer um indivíduo numa casa de vidro, mas dentro de um cômodo da casa de vidro, porque eu queria que a pessoa achasse que ela estivesse protegida em 2 níveis e não estivesse, né? Uhum. E aí ele me fazendo só com uma casa de vidro, uma casa de vidro. Aí chegou uma hora que eu perguntei para ele: analisa a imagem que você me mandou. O que ela está errada com a descrição? Aí ele analisou e entendeu, né? Porque agora o chat GPT consegue ver, né? Ver, ele foi treinado com imagem. Ele, realmente está faltando um cômodo. Consegue corrigir isso? Ah, consigo. Foi lá e mandou a imagem certa. As pessoas já desistem, já falam, tipo, não consegue fazer. Não, sabe? Se você entende como a ferramenta funciona, como ela foi treinada, pô, saiu a nova versão do chat GPT. O que ele faz? Cara, pergunta para ele. É. Ele é o que mais sabe sobre o que ele foi treinado. Comparado à tua versão anterior, quais são os principais pontos? Tal, 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 tal. Nesse aqui, o que você. Qual foi a diferença? Como é que isso foi treinado? Como é que você não foi? Pô, assim, este nível de. Eu não entendo a quantidade de estímulos que a pessoa não tem que ter tido para não conseguir ter esse tipo de interação. Você entendeu? Assim, eu não consigo, assim, eu não consigo entender. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada pela maneira que as pessoas aprendem. Eu não consigo entender o quanto a pessoa tem que ter sido limitada de estímulos para não conseguir ter esse tipo de interação com alguém ou com, nesse caso agora, com um modelo de linguagem dito, né, popularmente conhecido como inteligência artificial. Me falta conhecimento para entender aonde isso não gerou, porque assim, já não gerou conexão cerebral para conseguir interagir dessa forma. E assim, não tem mais essa educação fiduciária já fez isso de maneira praticamente irreversível, cara. E nós estamos nesse ponto. Nós estamos nesse ponto de uma sociedade que não entende, são levadas a pensar dessa forma, e aí a pessoa fala, precisa fazer tal coisa. Ou olha para a inteligência artificial e fala assim, mas tem que fazer isso aqui, aí como é que faz? Pô, pergunta pro cara, bicho. Pergunta. Ele vai te dar uma resposta. Com o tempo, você começa a entender aonde ele está errando. Né? Assim, que não é um sistema perfeito.
A Sim. nossa mente ainda, né, eles não chegaram na singularidade, a nossa mente ainda consegue, só que está cada vez mais difícil você conseguir pegar um erro do ChatGPT. Já demanda uma interação cada vez mais complexa, mas se a gente está falando de alguém que não consegue o básico de interação, né? Ah, não sei fazer uma coisa. Ou que é pior, né? As pessoas não têm ideia daquilo que elas não sabem. O nível de desconhecimento é tão grande que não se dá conta do tipo assim, cara, eu preciso saber um pouco mais sobre dinheiro e crédito. Mesmo para entender que o Bitcoin é uma solução melhor, né? Esse Saifedin é bom, mas tenta olhar o outro lado. Tenta olhar a galera que está errada. Por que eles estão errando? Por que eles fundamentam desse jeito? Por que eles acham que juros a 2% é uma meta que deve ser alcançada? O que eles estão pensando quando eles veem isso? Né? Coincidentemente, 2% de inflação por ano é a média histórica de produção de ouro. Por que eles estão olhando isso no fiduciário? Por que eles tentam imitar isso? Porque a nossa capacidade de gerar riqueza supera esses 2% e tende a uma deflação. O problema é que é a impressão monetária. Mas por que vocês não perguntam isso? Né? E aí fica uma... Né? Eu entrei num grupo recente de hackers que a gente está se divertindo horrores com essas coisas, porque entra na divinalização de tudo. É mais fácil, né? Cara, é mais fácil e eu acho, eu não posso afirmar isso, mas eu acho que esse sistema educacional ele é feito justamente para deixar a pessoa desse jeito, para que seja mais fácil ela acreditar nas coisas divinas, que ela seja mais suscetível para isso, entende? Porque aí é mais fácil você ter um político que vai ser o salvador, que é ele que vai cuidar de mim, entendeu? E que se aparece uma solução melhor, ela é uma solução divina, entendeu? Então, assim, é, fica mais fácil disso. Então, e aí é óbvio que chega um momento em que a associação do Bitcoin com algo divino, ela se torna extremamente popular, porque ela vai dialogar com esse literado financeiro que teve algum conceito colocado dentro de uma narrativa, que é a narrativa que eu insisto e chamo de socialista laranja, porque né? É uma narrativa socialista, é uma narrativa que vê o Bitcoin como uma solução salvadora para tudo, uma ditadura monetária como nunca na história da humanidade teve, e faz com que a pessoa ainda saia com a sensação que ela tem um conhecimento maior. Quando, na verdade, ela está ignorando muita coisa. E tem que ignorar, né? E a narrativa entra nesse ignorar coisas que eu tanto falo para você, que a gente fala assim no Twitter, né? Quantidade de coisa que o maximalista tem que ignorar para continuar sendo maximalista tá cada vez maior, né? Então, você tem um cara que se faz o negócio certinho, sai atolado em dívidas na educação, não sabe lidar com o sistema de créditos. Quando o Bitcoin vem para corrigir isso, vem com a narrativa socialista laranja, ele abomina todo o sistema de crédito como se ele não fosse importante para a sociedade, todo o sistema de seguro como se catástrofe não fosse mais existir na sociedade, e achando que só acumular Bitcoin vai resolver todos os problemas da vida dele como uma panaceia. Porque, no final de contas, Deus criou o Bitcoin.
Ah, meu Deus do céu. Entendeu o ponto que a gente fecha esse episódio? Que essa educação fiduciária permite que a pessoa seja escrava, seja de um sistema, ou seja do que diz ser a alternativa do sistema? Então, eu acho que daí já começa a ter uma reflexão um pouco mais profunda, né? E volta naquilo que a gente vem falando: Bitcoin é ferramenta, soberania e liberdade é o objetivo, e não o Bitcoin é o objetivo. A gente confunde o que é ferramenta, as pessoas começam a confundir o que é ferramenta com o que é objetivo, e aí vão se perdendo. É o que a gente fala, que a gente é maximalista de liberdade, a gente não é maximalista nem de Bitcoin, nem de Monero. Porque, e aí vai falar, todo maximalista é ruim? Em geral, sim, mas quando você é maximalista de um objetivo e não de uma ferramenta, a coisa fica um pouquinho mais diferente, né? De se pensar. Imagina o maximalista em chave Phillips fazendo, marretando a parede, marretando o prego, hein? Moleque. Fui longe, desculpa. Cara, Bitcoin é você ter uma chave Phillips para construir uma casa. Né? Pode até sair uma casa, mas é trabalho que vai dar. Né? Então, assim, lembre-se que o objetivo final é a casa soberana, é a casa da liberdade, e a gente tem que usar muitas coisas para isso, muitas ferramentas, porque o cara que quer destruir a sua casa, ele quer destruir de várias maneiras, né? Então é isso que vocês têm que pensar. Mais alguma coisa que você queira colocar, Felipe? Porque eu fiquei aqui divagando. Cara, não. É isso mesmo, não tem nada que eu queria adicionar, não, porque, assim, é mais ou menos isso que eu penso, né? Não é tão diferente do que você pensa. Então, sem novidades, né? Só o basicaço que a gente falou mesmo acerca de que não só, né, o Estado na educação dele, mas o que ele permite que seja feito para a educação, não quer ver o seu lado, né? E você tem que correr atrás por isso. Uma coisa que você consegue, né, ter acesso não só com os nossos conteúdos, com talvez os artigos lá no Substack, com o nosso curso e etc. Mas, assim, tem gratuito nos outros dois, né? É exatamente essa mudança de paradigma, né? Essa educação. Dá trabalho, sim, gente, dá trabalho. Você tem que sentar a bundinha, você tem que ler, você vai ter dúvidas, você tem que mandar pergunta pra gente. É normal isso. Mas é um trabalho, né, de você realmente ir aprendendo. Exato. Com isso, vamos ficando por aqui. Chegamos ao final de mais um episódio. Lembre-se, se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Faz esse episódio chegar. Tô louco para conversar uma hora com um cara sobre seguros, né? Ele não vai falar sobre seguro. A gente sabe conduzir uma entrevista, meu amigo. Tem muita entrevista boa por aí para vocês ouvirem. A gente sabe conduzir uma entrevista. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.